Tá, podem ficar tranquilinhos aqui. Passemos ao grande expediente. Primeiro inscrito, vereador Capitão Ramon. Tá lá, já? Senhor presidente, nobres colegas, eu passo o meu grande expediente ao vereador Lucas Caragnato. Da tribuna, vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Agradeço a sua presteza em ter passado o grande expediente. E eu começo primeiro agradecendo os colegas de mesa que tocaram os trabalhos. Falei isso na reunião de líderes, mas reforço aos colegas vereadores desse plenário aqui. A turma está organizando os slides. Tive em 4 municípios, visitamos Cidade de Goiás, eu, vereador Frisso, também conhecida como Goiás Velha, né? Foi a primeira capital do estado de Goiás, estamos em Goiânia, e depois segui para Belém, no Pará, e visitei Ananindeua. Em todos esses municípios, colegas vereadores e vereadoras, as presidências das câmaras, desculpem, são presididas por vereadores do mesmo partido ou da base do governo municipal. E causava estranheza ou espantos. Mas como assim a oposição tem a presidência da Câmara? E aí explicava o que nós temos aqui, enfim. E as pessoas ficavam admiradas, vereador Edson. Então, quero dizer que Caxias, com todos os problemas que nós temos, mas é uma cidade que a democracia segue fortalecida, em razão das nossas instituições, dos poderes estarem organizados e de nós termos, vereador Iago, o senhor que é representante do PL e que teve a maior votação, com todas as divergências, pelo que eu vejo das outras câmaras, nós estamos seguindo os trabalhos da nossa Câmara com respeito à democracia e entre os pares. Com detalhes, com questões, pelo que eu vejo em outras câmaras, especialmente das capitais, em que a turma briga, a comissão de ética toda semana. Então, eu quero destacar isso. Eu volto feliz em relação ao trabalho que nós realizamos. Eu quero fazer uma breve prestação de contas. O vereador Frisso vai aprofundar no tema de Goiânia, especialmente, mas tratar de alguns assuntos aqui, depois eu vou pedir para a minha assessoria ir passando para vocês. Pode passar, Mai. Bom, nós começamos e visitamos prefeitos de vários partidos. Cidade de Goiás é uma cidade administrada por um partido do PT, do meu partido. São 4 mandatos que o PT cede lá. E o vice é do PP, lá nessa cidade. E eu quero passar para os colegas vereadores, o prefeito Aderson, que é um projeto que eu achei fenomenal e que nós já tratamos aqui, o vereador Fantinel não está, mas na Comissão de Agricultura. A cidade de Goiás tem 21 assentamentos de reforma agrária e eles têm um programa relativamente simples, que é o Vale Feira. Ou seja, eles destinam R$ 80 por mês para pessoas de baixa renda que vão numa feira do agricultor e compram produtos da agricultura familiar. Essa feira envolve cultura, envolve uma série de eventos super bacanas, isso estimula a produção local e eu achei super importante, nós já propomos isso, vereadora Sandra, a senhora que é de Forqueta, está aqui, está rodando aí o Vale, algo super simples de fazer, cadastra quem recebe, cadastra quem vende e as pessoas vão lá, não precisa nem de cartão, imprimir o valezinho aí, que é super tranquilo. Além disso, tem um programa que é o programa de baixa hospitalar domiciliar, algo que existe em várias cidades, para pessoas, por exemplo, que têm oxigênio, para cuidados paliativos. A cidade de Goiás... presidente, só solicita um minutinho aqui, tem... A cidade de Goiás trabalha nessa perspectiva, investindo na atenção básica e garantindo aí que as pessoas possam ser atendidas na sua casa. Lembrando que cidade de Goiás é uma cidade patrimônio histórico mundial pela Unesco. Quem tiver a oportunidade, visite essa cidade, porque de fato é uma cidade muito bonita. Aí, na
terça-feira, fomos para Goiânia, que foi a nossa principal agenda. Agradeço o parceiro de viagem, vereador Eloy Friis, que estava sempre à frente. Foi muito bacana a gente ter trocado essas experiências. Bom, Goiânia hoje é referência em transporte público no Brasil, gente. Nós pensamos, em geral, em Curitiba, mas referência. E o vereador Friis vai aprofundar. Nós visitamos aqui o secretário de Engenharia e de Trânsito de Goiânia, secretário Tarcísio de Abreu, que nos deu uma passada, né, nos principais programas. E aqui um detalhe: a diferença de Goiânia para Caxias é capital, logicamente, e eles trabalham na lógica de região metropolitana. São 22 municípios que compõem a região metropolitana. Tem subsídio de transporte público. Vereador Pedro Rodrigues, o subsídio do transporte público para a cidade de Goiânia fazer dos melhores transportes públicos do Brasil é de cerca de 400 milhões de reais por ano. Mais 400 milhões do governo do estado e uma série de divisões dos outros municípios. Então, é o seguinte: a secretaria tem uma função específica, eles têm uma coordenação da região metropolitana, que é quem pensa todo o transporte público da região metropolitana, envolve vários municípios. Mas aqui alguns programas que eu queria tratar para o usuário do transporte público lá do estado de Goiás, da cidade de Goiânia. Eu vejo muita gente rindo do vereador Ramon, porque é um tema que ele tem insistido. Eu mandei uma foto para ele quando estava lá. Um dos programas é o bilhete único. Como eles têm metronização, tem BRT, tem região metropolitana, tem uma organização do sistema, tem o bilhete único, que garante até 4 integrações no período de 2 horas, em toda a região metropolitana. Então, dá para sair mais ou menos daqui até a distância de Bento Gonçalves pelo mesmo valor. Olha essa iniciativa, colegas vereadores e vereadoras. Tem o cartão família, então eles não têm passe livre, mas no domingo, o pai, mãe de família, enfim, a pessoa que cumpre esse papel, compra uma passagem pelo valor de R$ 4,30 e os demais grupos da família andam por esse mesmo valor. Até 5 pessoas andam pelo valor de R$ 4,30. Pode passar. Passe livre do trabalhador, ele permite o quê? As empresas, ao invés de darem, vereador Petrini, o desconto de 6%, elas pagam R$ 180 num cartão e as pessoas que adquirem têm direito a 8 passagens por dia, 8 rotas por dia. Então, não é só o trabalho, ele pode ir para o centro, ele pode ir para outro município da região metropolitana. Tem a meia tarifa nos BRTs, em algumas linhas. Então, vejam, vereadora Daiane Mello, na meia tarifa vai custar R$ 2,15 para quem vai pegar a BRT. Então, é só para a gente pensar, né, nesse modelo que é absolutamente desenvolvido. Então, eu fiquei estupefato. Viajamos, não se fala em EPI, eles têm estações. Cede a parte do momento. Já lhe concedo, depois eu vou solicitar uma declaração de líder para a minha líder ou vice-líder, se for necessário, para seguir e conceder os apartes. Então, assim, é muita grana investida, né? Tem a vontade política, nós sabemos que nada está fora das intenções políticas. O governador do estado de Goiás é pré-candidato à presidência da República, mas, enfim, o modelo que eles desenvolveram é absolutamente importante. Pode entregar aqui. E, por fim, gente, para falar de transporte público, o estado de Goiás criou um batalhão especial da Polícia Civil para fazer o transporte público. São 200 homens que fazem a segurança, especialmente para coibir violência contra as mulheres. Então, só para a gente ter uma ideia, tem um batalhão especial lá que trata desse assunto. Participei
quinta, o vereador Friso voltou na quinta, eu fui até o Pará. E, vereadora Marisol, lembrei muito da senhora, porque no encontro paraense das câmaras municipais em Belém não se falava sobre outra coisa, né, a não ser as ODSs e a importância que as câmaras de vereadores fortaleçam a discussão daquilo que se estabelece lá nas ODS. E em tempo de COP, se provocou lá uma discussão de cidades ambientalmente comprometidas, educadoras e sustentáveis, né? Que eu vou discutir isso com os colegas no momento oportuno para que a nossa Câmara de Vereadores seja signatária dessa carta. A ideia da Abracan, que é a entidade que representa as câmaras de vereadores que organizou esse evento, é que o maior número de câmaras de vereadores no Brasil possa ser signatária e fazer algumas mudanças. Uma declaração de líder. Uma declaração de líder, já te peço depois uma parte, vereador. Claro que concedo. Declaração de líder da bancada do PT, segue vereador Lucas Carenhato. O que eu vi em Belém é uma cidade toda em obras, em razão da COP. Eu sei que nós teremos delegação aqui de Caxias e dessa Câmara, que vai para a COP 30. É uma cidade quase toda parada, desde o aeroporto, mercado público, reformas e mais reformas para receber todas essas pessoas. São 60 mil pessoas esperadas para a COP 30. E aí me chamou a atenção e eu fui para Ananindeua. Ananindeua é o segundo maior município de Belém, uma cidade administrada pelo PSB, é o doutor Daniel, o prefeito. Ele é médico e reeleito. E eu só queria trazer um dado aqui que eu achei importante para a gente ter uma ideia. Eu até fiz um gráfico aqui para a gente ter só uma noção, colegas vereadores e vereadoras, em saúde pública. A Ananindeua tem 450 mil habitantes. Tem 8 UPAs em funcionamento, 5 policlínicas, 64 UBSs, 32 equipes de saúde da família, 740 ACS e 139 ACEs, né? Então, hoje, Ananindeua é uma cidade referência na atenção básica. Foi 2 anos a melhor atenção básica do país. E eu vi na página do prefeito, que é candidato ao governo do estado do Pará, disputando com os Barbalho, então tem uma divergência profunda e está em primeiro lugar nas pesquisas. É um dado, não é do meu partido tem uma outra posição lá, mas só para dizer, eles fazem os mutirões de consultas nas policlínicas, que são nos bairros. Então, a atenção básica funcionando na veia, dando conta das necessidades todas. Visitei as câmaras de vereadores, não coloquei aqui, visitei a Câmara de Vereadores de Goiânia, um baita modelo, 35 vereadores, a Câmara de Vereadores de Belém, no Pará, a Câmara de Vereadores de Cidade do Goiás e de Ananindeua. Digo para vocês que nós estamos muito à frente na questão da democracia, de tocar o nosso regimento, mas precisamos modernizar a nossa Câmara. Enfim, é um pouco do relatório aí do nosso trabalho nesses dias. Para não esquecer, no Pará, o que nós somos referência e todo mundo quer visitar Caxias. Pará é um estado que apenas 2 municípios, o vereador Eloy Friso, tem aterros sanitários. Todos os demais têm problemas com a questão do lixo, todos. E, inclusive, tem aqui tratamentos de resíduos, tem briga, tem máfia do lixo, tem prefeito que é morto. Enfim, quando a gente fala na Codeca em Caxias, e na forma, e a gente com todos os problemas que nós temos. Mas quando eles abrem olho, todo mundo quer vir para Caxias conhecer o nosso modelo. Falei, inclusive, com o prefeito Adiló, porque tem um grupo de prefeitos e secretários do meio ambiente que vão sair do Pará e vir visitar o nosso modelo em Caxias. Seu à parte, vereador Edson da Rosa. Obrigado, vereador Lucas. Primeiro, é importante, no final da sua fala agora, de nós valorizarmos mais que Peço uma que parte, nós temos, né? vereador. Mas eu gostaria de, se o senhor, não sei se teve a possibilidade, já falamos várias vezes sobre essa sua viagem, esse programa social, o Vale Feira, da Prefeitura de Goiás, ele está atrelado à Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Pública de Segurança Alimentar e Nutricional, o senhor sabe dizer isso? Se lá existe... Era isso. Obrigado, vereador Friso. Já lhe respondendo. Edson.
Edson da Rosa, é que são 2 ex-presidentes, eu fiz essa relação. Vereador Edson da Rosa, eles não têm Secretaria de Segurança Alimentar, é na Secretaria de Agricultura, na relação com a Secretaria de Assistência Social, mas ficaram super interessados na política do Banco de Alimentos, que eles já conheciam de ouvir falar. Então, é essa a lógica que eles têm. Vereadora Rose Frigeri. Vereador, importante nessa prestação de conta para a gente saber realmente que vale a pena essas viagens e o que é possível trazer para a nossa cidade. Goiás tem municípios ali que têm trabalhos exemplares na questão das mulheres, né? E eu queria ressaltar uma coisa que foi colocada aqui em relação às paradas de ônibus. Em várias conversas com a própria Visat, nesses debates que se tem feito na Comissão de Transporte aqui, uma das coisas que o diretor da Visat fala no levantamento, que não são só o problema nas linhas, o problema dos aplicativos que compensam, mas que também a questão da segurança é uma coisa que tem feito as pessoas deixarem de usar o transporte público. E eu acho que isso já está mais do que na hora. Vou propor esse debate na PEN, porque nós precisamos ver como garantir a segurança nas paradas de ônibus. E não é só à noite, nas regiões mais distantes. Nós temos problemas de violência geral, mas especificamente sobre as mulheres em paradas centrais, inclusive. Então, acho que vou querer conhecer melhor esse projeto para que a gente possa trazer aqui para Caxias também. Obrigado, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, presidente, vereador Lucas. Quero só lhe parabenizar pelo trabalho realizado, pela aplicação no trabalho. O senhor é uma pessoa esforçada, aplicada, em especial pela prestação de contas trazida aí na casa, né? E também dou os parabéns pela coerência que eu percebo no seu trabalho, na sua postura. Isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Vereador Ramon. Vereador Lucas Caragnato, parabéns por ter trazido esse tema. Desde que eu iniciei o meu mandato, eu falo a respeito da implantação do sistema de bilhete único no nosso município. E isso, como o senhor falou, não é coisa da minha cabeça. Isso já vem sendo aplicado em diversas cidades aqui do Brasil e fora dele. Outro ponto também, já protocolei um projeto de lei a respeito das paradas de ônibus, de nós fazermos uma parceria público-privada e aproveitar a iniciativa privada para fazer marketing e construir um modelo novo de parada de ônibus. Nós já protocolamos esse projeto e, em breve, ele virá para plenário para nós discutirmos o modelo aqui para Caxias do Sul. E parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Vereador Iago. Parabéns pelo projeto, pela iniciativa de buscar ideias melhores e modelos em cidades que estão dando certo alguns serviços, né? Mas aqui de forma pública, né, procurar ser justo. O senhor falou do bom andamento aqui das sessões e tal. Muitas cidades realmente não têm esse bom andamento, vivem em conselho de ética e tal, um abrindo para o outro, colega vereador. Mas aqui, sendo justo, lá no início, quando o bicho estava pegando aqui todas as sessões, a gente estava quase se matando aí. O senhor levou todo mundo lá para a sala, a gente conversou. E aí o vereador Lucas, como um professor, falou para a gente parar, porque senão a gente ia acabar saindo no soco daqui uns dias, né? E acalmou a situação. Então eu acho que aquele sermão foi bom para o bom andamento das sessões e para Caxias acaba sendo melhor. Muito obrigado. Obrigado. Fico feliz me chamar de professor é uma coisa boa, mas todo mundo é adulto e a gente está fazendo um bom trabalho coletivamente. Então, essa é a prestação de contas. Eu quero dizer que a nossa função é essa. A gente fica em Caxias, a nossa cidade é grande, mas é importante conhecermos outras realidades e isso auxiliar o trabalho do Poder Legislativo. E eu concluo a minha fala dando uma boa notícia aos colegas vereadores e vereadoras. Queria pedir a atenção de todos, mas queria dar uma notícia pública aqui, que a Câmara de Vereadores a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul assinará sexta-feira um termo de cooperação com a Rede Legislativa e nós, então, teremos a TV
Câmara aberta, com a abrangência de 100 quilômetros no entorno da nossa cidade, levando publicidade, né, dos trabalhos e da democracia, da função do Poder Legislativo. É uma luta histórica que começou lá com a presidente saudosa Geni Petef, e nós vamos conseguir concretizar isso agora. São 10 cidades no país que vão ser agraciadas, e a nossa vai ter uma TV aberta. Para isso, nós vamos precisar de estrutura, e eu sei que todos seremos responsáveis com essa questão, mas eu queria dizer, estamos tentando organizar aí, acho que vamos eu e o vereador Petrini, sexta-feira num bate e volta para Brasília, de manhã e tal, porque é isso, né? Eu sou responsável, todo mundo aqui é responsável, todo mundo trabalha, eu disse isso e falo, todos os vereadores, da esquerda à direita, tá todo mundo nas ruas, a prestação de contas são as redes sociais de todo mundo, né? Então eu defendo isso, sou bem corporativista em relação à minha casa. Todo mundo que precisa representar essa casa em eventos, eu trato todo mundo com igualdade e me orgulho, não beneficio ou não prejudico ninguém. Nós somos assim. Aliás, todo mundo ganhou representação aqui, né, para qualquer evento que tenha relação, correlação, e é assim que precisa ser a democracia. Então, acho que é uma conquista, e os vereadores vão estar ainda mais evidenciados nas redes sociais, desde a vereadora Geni Petef, quando presidente, a todos os que passaram até lá, tiveram uma contribuição importante na TV Câmara, que logo mais passará a ser aberta para toda a região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, colegas vereadores e vereadoras. Parabéns, presidente, e devolvo os trabalhos à Vossa Senhoria.